Fala rapaziada, hoje eu tô aqui para apresentar um tutorial sobre o procurado Takomaco da região de Sufóquia Submersa e da área Abismos de Rugulugulu. O pré-requisito para poder pegar a missão no cartaz de procurado é ser nível 200, mas você também vai precisar dos materiais de exploração Caça-Medos e Estatueta de Snedon para chegar até a área dos abismos. Agora vamos para as explicações sobre o procurado em si. O Takomaco não possui estado invulnerável permanente, no entanto, ele consegue se dar o estado invulnerável todo turno. Para evitar que isso aconteça, você deve sempre manter um personagem perto dele, a até 5 casas de distância. Isso vai evitar com que ele se torne invulnerável por um turno. O Takomaco também vai ganhar 1 PM infinito todo turno, até 10 PMs, e aumentar de tamanho. Isso é perigoso, pois o único feitiço de danos dele, chamado Takotake, varia de acordo com os PMs dele, ou seja, quanto mais PMs ele estiver disponíveis, mais ele vai bater. Então, se ele gasta esses PMs ou você retira os PMs, o dano diminui. Então já temos uma possível estratégia aqui. Esse feitiço de danos também te inflige o estado Loucura, que é uma mecânica especial dos monstros da área de Cthulhu. O estado de Loucura vai de 1 até 10, e quanto maior seu estado de Loucura, mais malefícios você acumula. Com o estado de Loucura 2, você reenvia 100% dos danos recebidos em uma área de 2 ao seu redor, estilo o ídolo Petúnia. Com Loucura 4, você reduz as curas recebidas em 50%, com Loucura 6, você recebe 100% mais de danos, e com Loucura 10, o personagem morre instantaneamente. Então as coisas podem ficar complicadas bem rápido, já que esses malefícios são cumulativos, ou seja, no estado Loucura 6 você recebe mais danos, recebe menos curas e também reenvia os danos. Esse feitiço de ataque dele possui um alcance muito alto, de 1 a 10, sem linha de visão, então é necessário ter certo cuidado. O único outro feitiço do Takomaco, chamado Makomaki, é lançado linearmente de 1 a 10 e coloca o personagem no estado pacifista e incurável, o que também pode complicar bastante a luta dependendo da sua estratégia. Um personagem de bloqueio tanque torna esse feitiço razoavelmente inofensivo. Dito isso tudo, possíveis estratégias envolvem um personagem servindo de tanque, enquanto outros batem à distância, ou então algum personagem dedicado à retirada de PMs para que os danos causados pelo Takomaco sejam irrelevantes. Então vamos para a luta. O golpe dele está dando o dano máximo, porque ele não gastou nenhum PM para me bater. E também gerou todos esses estados aqui de loucura. Lembrando que chegando no estado 10 de loucura, seu personagem morre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele só bate até aqui. Ganhou um PM, infinito, no turno dele. Deixou meu panda incurável e pacifista e botou loucura no panda. O estado de loucura você perde 1 por turno, então nessa luta não é muito perigoso, mas em lutas como Cthulhu, que tem vários monstros que colocam loucura, é um estado bem perigoso. No próximo turno eu vou deixar ele livre para vocês verem a redução de danos do ataque dele. Vamos ver como a movimentação dele impacta nos danos dele mesmo, por conta da magia dele dependerem dos pontos de movimento. Deixa eu só retirar alguns pontos. Ele tem 3 pontos de movimento. Primeiro golpe bateu 1000, 900 porque ele está no mesmo lugar. Já redução considerável, olha só, 400. E no Enu nem bateu, porque ele gastou todos os pontos de movimento dele para bater no meu Enu. Ou seja, quando ele bateu no meu Enu, ele tinha 0 PMs. 0 PMs significa que ele tem 0% dos PMs dele. Então, ele bate 0% dos danos. Lembrando que não adianta você reduzir os PMs dele se ele não andar, que aí ele vai continuar causando danos. Ele precisa pelo menos gastar um PM. Mas entendendo todas as mecânicas, o combate fica bem simples.
Então é isso, rapaziada, espero ter ajudado. Se você puder, deixa um likezinho e se inscreva no canal. Tamo junto!